Paz do Senhor Jesus, vamos lá iniciar a nossa maratona aí de estudo. Toda sexta-feira, meio-dia, vídeo novo aqui no nosso canal. Iniciar dizendo para vocês que você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nos grupos da sua igreja. Pode compartilhar, você faz parte do grupo de alguma igreja? Pegue esse link e compartilhe para o grupo da sua igreja, do WhatsApp, compartilha com os seus amigos, né? Comenta aqui o que você está achando para que a gente venha estar interagindo. Hoje a gente vai iniciar falando sobre o livro de Gênesis, né? Vamos estudar um pouco, falar um pouco sobre o básico, né, do livro de Gênesis. Contudo, vai ser algo que eu tenho certeza que servirá para o nosso aprendizado, né, da palavra do Senhor. Você tem que ter na sua mão, né, e o entendimento, obviamente, que você tem que estar lendo a Bíblia diariamente, né, e estudando a palavra de Deus, que isso é importante. E vamos estar hoje fazendo uma introdução ao livro de Gênesis. E daí vem uma pergunta, né? Por que estudar esse livro? A palavra Gênesis, a gente sabe que significa origem, significa princípio. Você está com papel e caneta na mão? Coloca aí. A palavra Gênesis significa origem, princípio. O livro de Gênesis é um livro dos inícios. Esse livro descreve a criação da terra e a vida nela, né? O livro de Gênesis nos traz essa questão sobre a criação da terra, sobre a vida no planeta Terra. Vai nos falar também sobre a queda de Adão e Eva e a introdução do pecado neste mundo no qual nós vivemos. E a origem da casa de Israel e o estabelecimento dos convênios feitos por um misericordioso Pai Celestial a fim de salvar os seus filhos. Ao estudarem o livro de Gênesis, você que está nos assistindo vai entender melhor que eles são e que o Senhor espera das pessoas que fizeram um pacto com Ele, uma aliança com Ele, né? Com Jesus, obviamente, com Deus. Mas vamos lá. A primeira pergunta é: quem escreveu o livro de Gênesis? Quem escreveu esse livro? Então, de antemão, você já deve compreender como é o básico que nós vamos estar aprendendo. Você já vai ter o entendimento de que o livro de Gênesis, quem escreveu, o autor desse livro foi Moisés. Moisés foi um profeta chamado por Deus para livrar os filhos de Israel do cativeiro no Egito e guiá-los pelo deserto rumo à terra prometida de Canaã. Portanto, Moisés, ele foi o autor desse livro no qual nós estamos começando aqui a ter os nossos estudos. É importante começar falando sobre o básico, porque a gente, quando abrir o livro de Gênesis, por exemplo, a partir de hoje, você já vai ter uma visão melhor. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, né, sobre o que ele fala, sobre a sua visão. Então, por terem os acontecimentos registrados em Gênesis ocorrido antes da época de Moisés, ele não os testemunhou. Obviamente que Moisés não testemunhou, né? Contudo, ele ficou sabendo sobre eles por meio da revelação. Foi uma revelação divina, seja dada por Deus a Moisés. E ele pode também ter confiado nas fontes históricas acessíveis a ele naquela época, né? Então, a pergunta é: quando e onde foi escrito? Quando foi escrito o livro de Gênesis? Onde foi escrito o livro de Gênesis? Acerca disso, há várias opiniões sobre quando Gênesis e outros livros de Moisés foram escritos, né? Porque Gênesis a gente sabe que faz parte do Pentateuco, já grava isso aí. Porque o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E todos esses livros foram escritos por Moisés. Então,
Mas alguns estudiosos datam os escritos a uma época entre século XV e século XIII antes de Cristo, né? Não sabemos exatamente onde Moisés estava quando escreveu esse livro. Onde foi que Moisés estava quando escreveu o livro de Gênesis? Esse fato histórico não é dado, nós não sabemos desse fato. Esse registro teria dado incentivo e a perspectiva aos israelitas, né, que precisavam desenvolver fé no Senhor e entender as alianças, os pactos, os convênios que ele fizera com seus antepassados, para que assim pudessem cumprir o papel deles como povo escolhido do Senhor. Então, o livro de Gênesis, esses dados históricos foram importantes, né, para aquele povo inicialmente falando, para que eles pudessem compreender e entender pelo menos o início de tudo, a razão de tudo. E, obviamente, nós precisamos também entender essas questões para nós compreendermos o início de todas as coisas. Vou tomar aqui meu cafezinho. Quais são algumas características marcantes no livro de Gênesis? Umas características marcantes que nós poderíamos abordar já nesse vídeo de hoje. A gente sabe que Gênesis é uma introdução aos outros livros de Moisés. Como Moisés escreveu 5 livros, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que no caso, além de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, bem como todo o Velho Testamento, Gênesis reconta os acontecimentos que ocorreram durante as dispensações de Adão, Enoque, Noé e Abraão. Como assim, pastor? Assim, Gênesis fornece um único registro do Velho Testamento de muitos acontecimentos importantes, incluindo a criação, a queda de Adão e Eva, o dilúvio e o estabelecimento da aliança de Abraão. Entretanto, Gênesis não se concentra nesses períodos igualmente. Apenas 11 capítulos de Gênesis são dedicados à época da criação da terra até Abraão. Ou seja, 11 capítulos do livro de Gênesis são dedicados única e exclusivamente para falar sobre a criação, para nos detalhar sobre essas questões, para nos dar a visão e os detalhes de como foram esses acontecimentos. Então, assim, são dedicados à época da criação da terra de Abraão, enquanto 39 capítulos são dedicados à vida de Abraão, Isaque, Jacó e dos 12 filhos de Jacó. Como 11 capítulos de Gênesis são dedicados para a criação, 39 capítulos são dedicados apenas para falar sobre a vida de Abraão, Isaque, Jacó e sobre os seus 12 filhos. Então, o livro de Gênesis nos traz essa visão nos seus primeiros 11 capítulos para nos detalhar acerca da criação, né, sobre todas essas questões. Então, 39 capítulos do livro de Gênesis vai nos falar, já vai nos dar o detalhe sobre a vida de Abraão, de Isaque, Jacó, juntamente com os 12 filhos de Jacó. Essa ênfase sugere que Moisés desejava ensinar aos filhos de Israel sobre as alianças que o Senhor fez com os antepassados deles, por meio dos quais Israel se uniria a ele na obra de abençoar todas as nações e a família da terra, como a gente vê escrito lá em Gênesis capítulo de número 12, né? Sobre essa aliança que Deus fez com Abraão. Os relatos da vida desses patriarcas e das esposas deles também ilustram que, embora o povo da aliança do Senhor seja testado, o Senhor sempre estará com eles e se permanecerem fiéis a Ele. Ou seja, o que é que está querendo dizer aqui basicamente? Que apesar do Senhor ter feito uma aliança com o povo, Deus sempre estava ali testando, embora o Senhor estivesse sempre provando eles em diversos acontecimentos,
que ocorreram, que estão escritas no livro de Gênesis, com Abraão, e o quanto Abraão foi provado por Deus, e você sabe disso, nós já conhecemos essa história. Embora tudo isso tenha acontecido, o Senhor sempre estava e permanecia sendo fiéis a Ele, né? E essa visão que o livro de Gênesis nos dá, esse contexto que o livro de Gênesis nos dá sobre a fidelidade de Deus para com o seu povo, a fidelidade com Deus para com Abraão, para com a sua família e com tudo que o Senhor tinha feito e realizado, né, através da vida de Abraão, das promessas que Deus fez para Abraão e dos cumprimentos também das promessas que Deus cumpriu tudo aquilo que prometeu para Abraão, e a gente sabe disso. Deus tem sido fiel nas suas promessas. Então, em Gênesis capítulo de número 1 ao versículo de número 4, Moisés descreve a criação da terra e de todas as formas da vida sobre ela. Adão e Eva partilharam do fruto proibido e são expulsos do jardim do Éden. Eles têm filhos, Caim, e mata Abel, né? Então, assim, em Gênesis capítulo de número 1 ao versículo número 4, resumidamente falando, né, Moisés descreve sobre a criação da terra, de todas as formas de vida sobre ela, sobre a criação das plantas, sobre a criação de todas as coisas, sobre o início de tudo, o surgimento de todas essas coisas. Esse é o resumo aqui de Gênesis, capítulo de número 1 ao capítulo número 4. Nos fala também sobre a questão da queda de Adão, da queda de Eva, sobre aquele acontecimento no qual ocorreu, sobre os filhos que Adão e Eva teve, Caim, né, e Abel. Fala também sobre a morte de Abel, né? Em Gênesis capítulo de número 5 ao capítulo de número 11, esses capítulos, devido à iniquidade da humanidade, devido a essa queda, Deus promete inundar a terra, né? Deus promete exterminar, né, toda a raça humana. Noé obedece ao mandamento de Deus de construir uma arca. Noé, ele recebe uma ordem divina, uma ordem dada por Deus, e obedecem essa ordem divina, obedecem a esta ordem de Deus. Com isso, a Bíblia vai nos mostrar que Deus, ele salva tanto a família de Noé quanto o próprio Noé daquele dilúvio, né? E a sua família juntamente. O Senhor confunde o idioma das pessoas e as espalha sobre a terra depois de construir a Torre de Babel. Justamente nesse contexto, a Bíblia vai nos mostrar, além do dilúvio que ocorreu, da ordem que Deus deu para Noé construir uma arca para que pudesse salvar ele e a sua família, e também um casal de cada espécie, como a Bíblia nos detalha sobre isso. Em Gênesis capítulo 5 ao capítulo de número 11, no meio desse contexto também, vai nos mostrar sobre a questão do que aconteceu na Torre de Babel, quando aquelas pessoas ali se juntaram para construir a Torre de Babel, né? E quando constrói, aquele povo começa a construir e a impressão é que aquele projeto estava dando certo, vem Deus ali e confunde os idiomas daquelas pessoas, fazendo com que eles se espalhassem sobre a terra, né? Fazendo com que aquele projeto, que aquelas pessoas que ali estavam construindo, de querer construir uma torre até subir, né? E ali vem Deus e diz, não é esse o meu propósito. Confunde o idioma deles. E o que acontece com tudo isso? Lembra que a gente está falando isso de uma forma bem resumida, para que a gente venha ter ideia sobre o que a gente está estudando no livro de Gênesis. O povo se espalha, né? Então, um resumo de Gênesis, capítulo número 12, ao versículo de número 23,
O Senhor promete que Abraão vai se tornar uma grande nação e que a semente dele abençoará a terra, que Deus abençoaria Abraão e toda a sua família, toda a sua descendência. E existiu uma promessa da parte de Deus para a vida de Abraão. Abraão viaja com sua esposa Sarai para Hebrom e depois para o Egito. O Senhor faz um convênio com Abraão. Ele muda o nome de Abrão para Abraão, e o nome de Sarai para Sara, e promete a eles um filho. Ló, o sobrinho de Abraão, é poupado na destruição de Sodoma. Sara dá à luz a Isaque na velhice. Abraão prova sua fidelidade ao Senhor, mostrando a disposição dele de sacrificar o seu filho Isaque. Aqui, no meio de todo esse contexto, a gente vai ler também em Gênesis, né, sobre a promessa de Deus, né, a Abraão, e Deus ali promete a Abraão que ele teria uma grande nação, dele faria uma grande nação e que a semente dele abençoaria toda a terra. Então, Abraão viaja com sua esposa Sarai para Hebrom e depois para o Egito. O Senhor faz uma aliança com Abraão. Ele muda o nome de Abrão para Abraão, e com tudo isso a Bíblia vai nos mostrar de que Deus, ele cumpriu a sua promessa com Abraão, estando Abraão na sua velhice, juntamente com Sara, né? E quando Deus cumpre com essa promessa, Deus ainda faz outra prova com Abraão, pedindo para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, pedindo para que Abraão levasse seu filho Isaque para ser sacrificado, e dali Deus vê que Abraão estava ali, ou estava tendo a disposição de fato de sacrificar o seu filho unicamente para poder obedecer a ele. Então, tudo isso a gente vê e a gente começa a entender e compreender, né, a forma em que Deus trabalha. Em Gênesis, por exemplo, capítulo número 24 ao capítulo de número 26, o Senhor guia o servo de Abraão ao escolher Rebeca como esposa para Isaque. Esaú e Jacó nascem. Esaú vende sua primogenitura a Jacó. O Senhor renova a aliança abraâmica com Isaque. Então, lá em Gênesis capítulo 24 ao capítulo de número 26, a gente já vai ver esse contexto detalhado, como o Senhor guia o seu servo Abraão a escolher Rebeca, né, como esposa para Isaque, o seu filho. Então, a gente já vê esse detalhe, né? A forma em que Deus orienta a Abraão a escolher uma esposa para o seu próprio filho Isaque. E você vê que tudo partia do princípio de uma orientação divina. Tudo partia do princípio de uma orientação dada por Deus. Tudo partia do princípio de uma orientação e de uma revelação divina. Muito contrário, obviamente, do dia de hoje, que as pessoas não querem mais saber das orientações dadas por Deus. As pessoas não buscam mais uma orientação da parte de Deus, né, para poder fazer uma viagem. As pessoas não buscam mais uma orientação da parte de Deus para tomar decisões importantes na sua vida. As pessoas não buscam mais uma orientação da parte de Deus para poderem tomarem algumas decisões. E lendo o livro de Gênesis, estudando o livro de Gênesis, a gente aprende aqui que Abraão e o povo, eles buscavam de fato uma orientação de Deus para tomar as decisões, né? O seu pai Abraão tomou a decisão de buscar uma orientação de Deus de quem seria, né, a esposa do seu filho, né? Então a gente vê que em tudo era dado uma orientação da parte de Deus. Isso traz um aprendizado para nós, se nós fôssemos querer fazer uma aplicação para as nossas vidas, de que tudo na nossa vida a gente tem que buscar de Deus uma orientação. Porque quando Deus orienta, quando Deus fala, quando Deus revela, quando Deus mostra, tudo sai de acordo com a orientação dada por Deus, dá certo. Tudo que a gente sabe esperar o momento certo, sabe tomar as decisões certas, dentro do propósito de Deus, dá certo. Mas voltando aqui ao resumo do livro de Gênesis, que a gente está aqui
tentando trazer o básico do livro de Gênesis, porque esse é o nosso desafio de toda sexta-feira, estar estudando, nos aprofundando mais na palavra de Deus, nos textos bíblicos, e hoje nós estamos trazendo esse resumo aí no livro de Gênesis. A Bíblia vai nos falar, nos trazer um resumo lá em Gênesis capítulo 27 até o capítulo 36, capítulo 27 ao capítulo 36. Isaac dá a bênção da primogenitura a Jacó. Esaú odeia Jacó e planeja matá-lo. O Senhor promete a Jacó e as mesmas bênçãos dadas a Abraão e a Isaque. Jacó serve a Labão e casa-se com as filhas dele, Lia e Raquel. O Senhor aparece a Jacó e muda o nome dele para Israel. Jacó retorna a Canaã e faz as pazes com Esaú. Ele então viaja para Betel, onde o Senhor aparece com ele e renova a sua aliança. Jacó tem 12 filhos e uma filha. Então, em Gênesis capítulo de número 27 ao capítulo de número 36, aqui já vai nos mostrar o próprio Isaac dando a bênção da primogenitura a Jacó. Então, vai nos mostrar que Esaú passa a odiar Jacó e planeja matá-lo, né? Veja que o fato de Isaac querer abençoar Jacó, né, faz com que Esaú o odeie e planeje até mesmo a sua própria morte. Então não fique pensando você que o fato de Deus estar te abençoando não vai estar causando inveja em muitas pessoas. Muitas pessoas planejam matar a sua vida espiritual pelo único fato de estar vendo Deus estar te abençoando, pelo único fato de estar vendo Deus restaurando a sua vida, Deus movendo os céus e a terra pela sua casa. Isso vai causar sempre uma inveja, né, em alguém para querer paralisar a sua fé, para querer paralisar a sua vida com Deus, o seu cotidiano, para querer te fazer esmorecer. Então, no mundo espiritual, isso nos dias de hoje funciona da mesma forma. Então, por isso é importante nós nos colocarmos na brecha, estarmos fazendo a vontade de Deus, estar sempre vigiando e orando, para que a gente não venha estar caindo no laço do inimigo, para que o inimigo não venha vencer, né? E tirar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque o diabo só vai conseguir tirar o que Deus tem para as nossas vidas se a gente der uma brecha para ele poder entrar e bagunçar a nossa vida. Mas se você manter sua vida na brecha, pode quem for se levantar contra você. Os propósitos que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Contudo, é necessário a gente estar na brecha, né? Então, o fato de Isaac dar a bênção da primogenitura a Jacó faz com que Esaú odeie, né, a Jacó, até mesmo planejando matar. O Senhor promete a Jacó as mesmas bênçãos dadas a Abraão e a Isaac. Jacó serve a Labão e casa-se com as filhas dele, Lia e Raquel. Aí fala sobre o casamento, né, de Jacó, então, e com as filhas de Labão, né, que eram Lia e Raquel. O Senhor aparece a Jacó e muda o nome dele para Israel. Jacó retorna a Canaã e faz as pazes com Esaú. Ele então viaja para Betel, onde o Senhor aparece com ele e renova a sua aliança. E Jacó então tem 12 filhos e uma filha. Então, nos traz um resumo justamente dessa história em Gênesis capítulo 27 ao capítulo de número 36. Por isso que é importante você ler todo o livro de Gênesis e a cada capítulo você compreender que a cada capítulo vai estar nos mostrando, nos trazendo fato, uma história sobre alguém, sobre algumas questões que é importante, foi importante para aquele povo estar se orientando e trazendo base para eles sobre muitas questões da sua vida e também para nós. Tanto é que em Gênesis capítulo de número 37 até o versículo de número 50, né, José, a Bíblia já vai nos falar sobre José, que José é o preferido de Jacó, né? José sonha que os pais e os irmãos vão honrá-lo
e submetê-lo a ele. Nós já conhecemos a história, né? Que os irmãos de Jacó o vendem como escravo, né? E ele é levado para o Egito. A mulher de Potifar tenta a José e tenta acusar ele falsamente, justamente porque José não cedeu aquilo que ela queria. Então ela ali tenta lançar uma falsa acusação contra José, né? A mulher de Potifar tenta José e o acusa falsamente. José é lançado na prisão. Ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro de Jacó e depois os de Faraó. O Faraó faz de José o governador do Egito e José prepara o Egito para a época da fome. Quando os irmãos de José vão ao Egito, José os testa e os perdoa. Toda a família de Jacó vai para o Egito e Jacó abençoa os filhos e José profetiza e morre no Egito. Então veja só, toda essa história, que loucura, né? José, ele tem um sonho dado por Deus, revela esse sonho para os seus irmãos. Os irmãos pegam José, planejam algo para tentar matá-lo. Aí de repente vende José, de repente José, ele é tentado pela esposa de Potifar. De repente José, ele por essa acusação ele é lançado na prisão. Depois José, ele interpreta o sonho de Faraó. Depois José, ele é colocado como governador do Egito. De repente José manda chamar os seus irmãos. De repente José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos, ele é usado por Deus para abençoar os seus irmãos. Então veja que a Bíblia nos traz todos esses contextos de uma forma bastante detalhada, de uma forma bastante, né, detalhada em todos os aspectos. Então, nesse vídeo de hoje, eu quis trazer todos esses detalhes para você, para que você pudesse compreender um pouco melhor, ter uma visão um pouco melhor, né, a respeito do livro de Gênesis, né? E você que assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui nos comentários: eu assisti até o final, para que eu possa compreender e entender que de fato você assistiu todo o vídeo por completo, e aí nos traga assim uma motivação da gente continuar todas as sextas-feiras trazendo novos estudos, novas lições, para poder estar trazendo, né, algo de Deus para as nossas vidas. É muito importante isso. Quem me motivou a estar trazendo esses estudos foi uma grande amiga, irmã Adriana, da cidade de Senhor do Bonfim. Ela congrega na Assembleia de Deus Missão, e eu achei importante sim essa ideia dela de estar trazendo um estudo no nosso canal, para que a gente venha estar aprendendo um pouco mais, né, tendo uma visão melhor. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, e toda sexta-feira, meio-dia, vai ter aqui um vídeo novo. Aí você pode estar com a Bíblia na mão, né, papel e caneta, anotando, né, e obviamente essa semana vai ser a semana em que você vai ter que estar lendo todo o livro de Gênesis. Olha lá o desafio, e estudando, se aprofundando, orando, né, lendo mais o livro de Gênesis, para que você possa entender e compreender um pouco mais acerca desse livro e ter uma visão melhor, tá bom? Na próxima sexta-feira teremos um novo assunto e um novo livro para poder estudar, e você poder estar lendo, e eu vou estar te dando novos desafios também, para que junto a gente venha estar crescendo no conhecimento. Obviamente a gente vai estar crescendo na graça, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço.